Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia. Que nessa noite a gente venha esquecer tudo lá fora. Que a gente venha entregar nosso coração ao Senhor, pois Ele não resiste um coração contrito nem aquebrantado. Amém? Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus, porque podemos sentir a Tua presença, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque o Teu rio de vida flui através de nós, meu Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua santidade, meu Pai, é o que nós devemos almejar. Tu és santo, Jesus, e não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia, Jesus, obrigada. Só Tu és santo, Jesus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo.
majestade do Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
as coisas. Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Que bom que você está aqui hoje. Podem se assentar. Fiquem à vontade. Estou aqui mais uma vez. E a minha vontade, meu desejo é que o Senhor me use hoje para transmitir ao coração de cada um aqui a mensagem que Ele tem. Então vamos orar para que isso aconteça. Deus maravilhoso, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada pela oportunidade que temos de cultuar o Senhor, de adorar o Teu nome. Pai, que em nome de Jesus a Tua presença continue no nosso meio e ela se torne cada vez mais real. Manifesta entre nós, ó Deus, o Teu Espírito. Libera, Senhor, anjos ministradores para estarem neste lugar. Estabelece, Senhor, aquela escada, a escada de Jacó, onde anjos subiam e desciam. Pai, que todo espírito maligno, Pai, que vem para roubar a semente, seja posto para fora deste lugar, em nome de Jesus. Eu declaro que os meus irmãos estão com os ouvidos limpos e com os olhos abertos para enxergar a verdade que vem da Tua palavra, para ouvir aquilo que vem da parte do Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos ser impactados, Deus. Derrama sobre nós a Tua glória, derrama sobre nós intimidade, comunhão. Nos aproxima de Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que a Tua palavra, que tem o poder transformador, penetre as nossas vidas, ó Pai, como espada afiada de 2 gumes que ela é. Nós oramos assim, já Te agradecemos, certos que o Senhor escutou a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, tem como só deixar esse ventilador travado? Porque senão ele vai me atrapalhar um pouquinho. Obrigada. Bom, gente, hoje nós cantamos muito sobre a glória de Deus. E quem aqui gosta da glória de Deus? Todo mundo, né? Quem dá um glória aí? Só quem gosta da glória. Isso, para acordar todo mundo. Glória a Deus, todo mundo gosta. E a gente canta muito sobre um ambiente de glória, né? Nós queremos estar no Santo dos Santos, nós queremos estar diante da face do Senhor. Nossas músicas e o nosso vocabulário fala da glória o tempo inteiro. Mas será que nós realmente temos vivido a glória do Senhor? Será que nós, como indivíduos e no coletivo, como igreja, temos atraído a glória do Senhor? Se nós pararmos para refletir por pouco tempo, nós vemos que estamos bem aquém de personagens bíblicos que carregaram a presença e a glória do Senhor ao longo das páginas da Bíblia. Ao longo de suas próprias vidas, né? Nós vemos Moisés, que tinha contato com a presença do Senhor de tal forma que quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava. Nós temos os apóstolos que faziam sinais, prodígios, que a sombra curava, que o lenço, quando era colocado um lenço que era de um apóstolo, era colocado sobre o enfermo ficava curado. Nós vemos na igreja primitiva que a igreja fluía de tal forma que aqueles que conviviam ao redor da igreja viam graça nela, e o Senhor ia acrescentando aqueles que precisavam ser salvos. Nós temos experiências também, pós-época bíblica, de pessoas que viveram avivamentos tão tremendos, que impactaram suas comunidades inteiras, que milhares de pessoas chegavam à salvação juntas, milhares de pessoas saíam dos lugares onde moravam atraídas por um mover de glória que havia em determinada igreja. Houve um testemunho que eu ouvi de uma desses avivalistas atuais, em que haviam crianças orando em uma casa, junto com um adulto que era o líder das crianças, e eles ficaram orando por todo o dia. No final da tarde, o corpo de bombeiros chegou, bateram e falaram assim: tá pegando fogo? Os vizinhos viram a fumaça e chamaram o corpo de bombeiros, mas não tinha fogo natural, era a fumaça da presença de Deus.
Nós cantamos aqui que a fumaça, ela nos esconde, mas onde está a manifestação real da glória de Deus? Hoje nós precisamos de muitas luzes, de fumaça artificial, de efeitos especiais, e muitas vezes isso tudo só mexe com a alma da pessoa, porque a glória do Senhor, ela não se manifesta de maneira tão real e palpável como Deus gostaria que a glória estivesse sendo manifesta no nosso meio. Então hoje nós vamos ler um texto que está lá em 1 Samuel, porque eu quero falar sobre uma geração que abandonou a glória de Deus, a geração de Eli, que viveu de aparências, para que nós possamos identificar aonde essa geração errou, quais eram as marcas que eles carregavam, e para que nós possamos agir de maneira diferente. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo de 1 a 4. A palavra diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Nós vamos ler por enquanto só até aqui, porque aqui eu já quero meditar em algumas coisas. A palavra nos diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento são sombras das coisas que viriam. Então tudo que aconteceu aqui traz sinais, são símbolos que nós podemos transpor para os nossos dias. Quando nós começamos a ver esse texto, nós vimos que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Essa é uma característica de uma geração que vive de aparência. Nós sabemos que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor, mas uma geração que vive distante da glória de Deus raramente escuta o seu Deus. As visões também eram muito raras. Eli já estava até ficando com as vistas escurecidas. A Bíblia fala que isso acontece no natural com ele, só que transpondo para os nossos dias, isso está falando de visão espiritual. Então essa era a situação. Além disso, nós vemos onde Samuel estava. Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A geração que vive de aparências, ela deixa o fogo de Deus sumir. E o que o fogo faz, gente? O fogo, ele purifica o ouro. O fogo, ele tira as impurezas. O fogo ilumina o caminho. O fogo aquece o coração. Nós cantamos muito a respeito do fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Tem um fogo queimando em meu peito que não me dá descanso. Mas será que realmente esse fogo está aceso dentro de nós? Será que realmente nós temos luz? Quando nós estamos acampando, normalmente as pessoas acendem uma fogueira para espantar os animais que são peçonhentos e os animais perigosos. O fogo de Deus, ele deixa fora, longe do seu arraial, os inimigos, porque eles não podem chegar. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Só que nós estamos vivendo um tempo onde falamos demais sobre fogo de Deus e o nosso coração não queima por ele. Nosso coração está queimando por outras coisas que o mundo está nos oferecendo. Por isso que a glória de Deus não está tão palpável, tão real. É por isso que as pessoas no mundo não estão sendo atraídas. Hoje é raro ver uma pessoa que não é cristã falar assim: eu quero ser como você, eu quero ser cristão, você é diferente. Porque nós nos tornamos tão parecidos, tão religiosos, tão cumpridores de protocolos espirituais, mas nós não conseguimos transmitir e carregar a glória de Deus.
Nós não conseguimos fazer com que o Espírito que habite em nós tenha vazão para fluir através de nós. Nós precisamos acender o fogo dentro de nós outra vez. Eu estou inconformada, igreja, inconformada com a minha situação espiritual. Desde a quarentena eu tenho me dedicado muito em oração, em buscar a palavra do Senhor, porque nasceu dentro de mim algo que está me remoendo, de ver a minha situação, a situação da igreja. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos iluminar este mundo, senão nós não cumprimos o propósito para o qual fomos chamados. Do que adianta ser uma vela se você está com seu pavio apagado? Uma vela no escuro não faz diferença. O mundo está em densas trevas espirituais, clamando por luz, clamando pela manifestação dos filhos maduros, clamando para que você brilhe, para que você seja a resposta de Deus, para que você transmita a glória que existe no céu para a terra. Só que nós estamos como acomodados, como a geração de Eli. Nesse ponto aqui de raramente o Senhor falava e as visões eram escassas, eu quero contar um testemunho rápido aqui, porque na minha casa a gente começou a buscar o sobrenatural, começamos a fazer o dia do jejum da família, e a gente parou de assistir televisão já tem muito tempo, não tem Netflix, não tem nada. A gente assiste a palavra de Deus, a gente escuta pregação, a gente escuta louvor, e isso não é para nós algo trabalhoso demais, pelo contrário, existe uma fome dentro de mim que pede por isso. E essa fome deveria existir em cada um de nós, que proclamamos ser cristãos. Enquanto as coisas do mundo são atraentes demais, tomam o nosso tempo demais, nós não vamos fazer a diferença aqui. Então nós começamos, né? E a Maria Clara, que é a minha filha, tem 8 anos, ela tem a visão espiritual bastante aberta, e a gente treina ela nisso também, porque a gente entende que os filhos de terroristas são treinados desde cedo para serem homens-bomba. Lá na favela, o traficante pega o menino bem novinho e já coloca uma arma na mão dele, já coloca droga na mão dele. Na escola, eles não vão esperar o seu filho crescer para ensinar ele sobre ideologia de gênero ou para falar sobre promiscuidade sexual. Eles vão introduzir isso tudo bem rápido. Então, treine o seu filho também desde cedo. E a Maria teve um dia que ela estava tomando banho e ela teve uma visão no banheiro. Um leão encostou o rosto dele na janela do banheiro e a pata suja de sangue. E ela olhou e ela falou assim, o leão de Judá. E não teve medo. Mas assim que a visão do leão sumiu, apareceu um espírito demoníaco. Ele não tinha as pálpebras, eram os olhos bem redondos assim, uma gravatinha azul, descabelado, e ele bateu na janela do banheiro como que querendo entrar. A Maria se assustou, colou o corpo assim na parede e ficou lá até eu chegar. Quando eu percebi que ela estava demorando muito no banho, eu fui até o banheiro. E aí ela foi e falou assim, mãe, tem alguém na janela? Eu falei, não. Aí ela olhou assim e me contou o que tinha acontecido. No primeiro momento, por ser uma criança, a gente fica pensando até que ponto é imaginação, até que ponto é real. Mas o Senhor, nesse dia, para não deixar dúvidas, quando eu fui mexer na janela do banheiro, a janela estava com um trinco abaixado. E a janela é bem alta, não tinha nenhum banco lá dentro, era impossível para ela fechar a janela e trancar. E aí, quando meu marido chegou, nós fomos orar, repreender esse espírito. E durante a oração eu comecei a me mover, não falar em línguas, que é diferente da língua que habitualmente eu falo. É uma intercessão por meio de línguas. E eu senti dentro de mim um testemunho interior que dizia que era para eu repreender a voz do inimigo nos ouvidos dela. E quando eu coloquei as mãos para repreender a voz, ela ficou quietinha e depois da oração ela falou que estava ouvindo os gritos daquele demônio que a gente estava repreendendo. Depois que nós terminamos a oração, eu fui dormir e a janela do meu quarto estava fechada e com o trinco abaixado. Eu moro no 2º andar e a gente nunca tranca as janelas. E eu falei, que estranho. E aí eu fui na janela da sala, gente. A janela também estava fechada e com o trinco abaixado. E na do quarto dos meninos e a da cozinha, todas as janelas foram trancadas.
o anjo que estava ali, ou a própria representação de Jesus naquele leão, eu não sei. Ele trancou todas as janelas para que eu soubesse que a visão foi real e que a casa estava blindada. E por isso eu glorifiquei a Deus, glorificamos a Deus, a nossa fé foi edificada. E depois disso já aconteceram várias outras coisas. Nós começamos a ter experiências sobrenaturais e o mundo espiritual está cada vez mais palpável, mais real. Existem sentidos espirituais que precisam ser despertados dentro de nós. Assim como você tem uma visão no mundo natural, seu espírito também tem uma visão. Ele também tem uma audição, ele também tem olfato, paladar e tato. Os arrepios que sentimos quando estamos reunidos, quando tem alguma coisa ruim, é o quê? O seu tato espiritual ativo. Já aconteceu de eu entrar em casas onde o clima espiritual estava tão pesado, tão denso, que eu comecei a sentir cheiro de cigarro sem ter ninguém fumando. O olfato espiritual me sinalizou que tinha espírito de vício naquele lugar. Enquanto isso, minha mãe estava comigo na casa, no mesmo instante ela começou a ser atacada com dor de cabeça. Gente, então é tudo muito real, mas uma geração que vive de aparências e que não carrega a glória de Deus, ela raramente escuta a voz do seu Senhor, raramente tem visões, ela não consegue discernir. Se nós lermos aqui o capítulo anterior, fala sobre Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Ela estava no templo chorando, pedindo a Deus por um filho. Olha como o discernimento espiritual do sacerdote Eli já estava perdido. Ele confundiu ela com uma mulher bêbada. Assim fica um cristão fora da glória, fora da presença de Deus. Ele não discerne tempo, ele não discerne estação, ele não discerne espírito, ele é enganado. Ele é levado de um lado para o outro. Ele não exerce governo sobre a terra. Irmãos, entendam a importância de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Senão você vai ser mais um na multidão. Um outro aspecto, nesse texto que lemos, fala que Eli estava no seu lugar de costume. Lugar de costume, gente, é o quê? Zona de conforto. Quando as pessoas vêm para a igreja, normalmente eles são confrontados em pecados que são vistos. A bebida, o cigarro, né? Coisas grandes, coisas que o homem rapidamente identifica. E normalmente essas pessoas passam pela libertação e abandonam esses pecados. Mas existem outros pecados que ficam ocultos. Pecados como o orgulho, a inveja, egoísmo, avareza, fofoca, espíritos de rebelião, aquele que por debaixo dos panos começa a falar mal da liderança, começa a criticar, aquele que não pode ver alguém fazendo uma obra que quer poder feito, sem ter obra nenhuma, mas é bom para julgar. A língua é rápida em discernir enganosamente e emitir juízo contra o outro. Esse tipo de pecado que nos acostumamos, que fica escondido, neutraliza o seu poder no mundo espiritual. Pecados cometidos na mente, onde ninguém está te vendo, mas o Senhor sabe, o mundo espiritual percebe. Nós precisamos sair da zona de conforto, é uma questão de urgência. Nós precisamos fazer isso rápido, mas para sair da zona de conforto é necessário deixar ser trabalhado por Deus, e isso dói. Muitas pessoas querem a bênção do Senhor, querem a prosperidade, a riqueza que Ele dá, mas quando fala em abrir mão de coisas que gosta, que a carne, que a concupiscência, que é o desejo desenfreado busca, não querem. Não mexa no meu queijo. Até aqui eu deixo o Senhor me moldar. Aqui não, Senhor, deixa isso. Deixa, isso é o meu jeito. É o meu jeito de brigar, é o meu jeito de não levar desaforo para casa, é o meu jeito de sempre dar um jeitinho. Precisamos, então, com urgência, largar as aparências de piedade e nos tornarmos cristãos de verdade. Uma outra característica da geração de Eli: eles desprezam as advertências de Deus.
e não sabem chorar pedindo perdão. Eli foi advertido pelo Senhor, advertido que os seus filhos seriam castigados, porque ele não estava corrigindo os filhos. E os filhos de Eli, gente, eles estavam comendo das ofertas que eles não podiam comer, a melhor parte da oferta, do sacrifício que o povo de Israel levava, eles queriam ir lá e colocar a mão. Eles se prostituíam na entrada do templo sem o menor pudor. E Elias não corrigiu os filhos como era necessário. O Senhor libera uma palavra de juízo. Samuel, se nós continuarmos lendo o texto aqui, nós vamos ver que Samuel recebeu essa palavra e transmitiu a Eli. E quando Eli ouviu a palavra, vocês acham que ele rasgou as vestes, gente? Colocou terra em cima da cabeça e pediu misericórdia? Ele falou assim: se o Senhor decidiu fazer desse jeito, seja feito. Olha que tristeza. Pessoas que estão ouvindo a palavra dia após dia, culto após culto, e não decidem se posicionar para a mudança. Não decidem cair de joelhos em choro, em arrependimento pelos pecados cometidos. São pessoas que parecem estão anestesiadas pelas coisas deste mundo, que a palavra de Deus já não surte mais efeito. A alma farta, ela despreza o favo de mel. Provérbios. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, às vezes, a palavra do Senhor vem de encontro a você para te corrigir, para te exortar, para te alertar. E você pensa assim: amanhã eu conserto, depois que eu casar, eu vou resolver esse problema aqui de prostituição. É só eu casar que está tudo resolvido. Depois que eu mudar esse emprego, porque nesse emprego eu preciso contar mentira. Depois que eu mudar de emprego, eu não vou mentir mais. Nós ficamos muitas vezes postergando, gente, ao invés de cair diante de Deus, mesmo sem forças. Ele não espera que você seja perfeito, mas Ele quer um coração quebrantado para Ele te aperfeiçoar. Então caia de joelhos. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, pedindo perdão pelos seus erros? Se nós não conseguimos fazer isso nem por nós mesmos, como seremos intercessores por nossa nação? Porque intercessores a níveis nacionais, intercessores que entram em lugares de tribunais celestiais, eles têm que se colocar no lugar da pessoa, da nação, do povo, chorando como se os pecados fossem deles. Foi assim que Daniel orou por Israel, foi assim que Neemias orou: perdoa o meu pecado, Senhor, eu pequei. Ele assumiu o pecado do povo para achar graça e perdão diante de Deus. Se não conseguimos fazer isso nem por nós mesmos, que tipo de intercessores vamos ser? Que glória é essa que dizemos que estamos carregando? Falando mais um pouco aqui dos filhos de Eli, que comiam a melhor parte do sacrifício, eles também torciam a justiça por dinheiro. Olha só como é terrível isso. Isso mostra um coração que não ama, porque ele via o justo sofrendo e ele dava crédito, razão ao ímpio por dinheiro. Uma marca da geração que carrega a glória de Deus é o amor. Mas só que nós vivemos no meio de uma igreja, gente, é triste falar isso, onde nós vemos o soldado ferido e às vezes pisamos em cima, acabamos de matar. Às vezes a pessoa caiu num pecado, caiu num erro, e nós somos os primeiros a julgar, somos os primeiros a condenar. E às vezes julgamos até as coisas que nós não entendemos. Nós já taxamos: isso aí não é de Deus, isso aí não serve. Nós julgamos movimentos que acontecem às vezes em outras igrejas, sem estar lá para observar, sem saber o que está acontecendo, sem saber a cultura do local. Nós olhamos e falamos: aquilo ali não é de Deus não, aquilo ali é enganação. Com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, que a marca da compaixão se estabeleça sobre nós. Que nós não possamos ter prazer em ver o justo perecendo. Que nós não possamos ter prazer na queda das pessoas que às vezes estão até fazendo coisas erradas.
Mas quando Saul caiu, Davi não se alegrou, Davi chorou por ele. Esse é um coração segundo, esse é um homem segundo o coração de Deus. Sabe, gente, nós temos uma geração que ela gasta mais tempo preparando o corpo do que o espírito para vir ao culto. O tempo que você toma banho, passa sua maquiagem, arruma seu cabelo, passa o ferro na sua roupa, na maioria das vezes excede o tempo que você prepara o seu espírito para estar aqui. Por que a glória não vem quando nós chegamos neste lugar? Porque ela não está conosco. Porque aqui deveria ser um transbordar da glória. O encontro de pessoas que já estão incendiadas, que nas suas casas estão buscando ao Senhor de coração, que estão conversando sobre a palavra do Senhor no seu dia a dia, que estão liberando decretos sobre essa nação, sobre o nosso governo. Mas nós temos o quê? Nós temos uma igreja vivendo no natural, gastando as migalhas com Deus, e que muitas vezes chega na igreja e fala assim: ai, o culto estava frio. Ai, não gostei do louvor. Você viu que ela errou? Entrou na hora errada? Não, e o pastor, você viu? Português errou ali? Falou errado não sei o quê? Sabe, são pessoas vazias. Nós temos que tirar essa mentalidade de que nós estamos vindo na igreja para receber uma palavra, para receber oração. Você vem entregar para Deus, você vem aqui para dar. É você que faz o culto. Nós viemos aqui para cultuar e nós temos a obrigação de sermos brasas acesas para esse lugar aqui pegar fogo, para quando o ímpio entrar nesse lugar ele ver que nós somos diferentes. Que diferença faz se ele vem aqui, se ele vai num centro espírita, se ele vai numa igreja católica? Qual é a marca que carregamos? Meu Deus, nós precisamos muito de mudança. Minha mãe estava conversando comigo outro dia e me falou de uma adolescente que nós conhecemos. A adolescente começou a sofrer com depressão e estava ficando no quarto deitado o dia inteiro, triste. E aí alguém foi e falou assim: olha, leva ela no centro espírita, porque lá eles podem fazer alguma coisa para melhorar, uma simpatia, uma reza brava, sei lá. Vamos fazer alguma coisa lá para melhorar essa menina. Pegaram a adolescente e levaram ela no centro espírita, gente. Chegou lá, fizeram umas mandingas, a menina voltou para casa. Depois que ela voltou, sabe o que aconteceu? Você acha que ela melhorou? Começou a ouvir vozes de um tio que já tinha morrido, chamando ela para se encontrar com ele. E aí, a minha mãe falou: eu vou ver se eu vou lá. Se eu falo com ela para ir na igreja, né? Porque ela precisa de uma libertação. Mas eu fico pensando, se essa menina nesse estado entra dentro das igrejas que nós temos espalhadas por aí, ela vai encontrar a libertação? Será que ela vai encontrar um povo preparado para impor as mãos, para expulsar o espírito depressivo que está nela, para descobrir a origem daquele mal, para curar a vida dela? Será que nós somos cura para a nação? Será que nós temos sido resposta para esse mundo? Porque muitas vezes, lá no espiritismo, o sinal sobrenatural está excedendo o que a gente tem na igreja. Ainda nesse aspecto dos filhos de Eli, eles pensavam em si próprios. E essa não é a visão de quem carrega a glória. O reino de Deus é coletivo. Pai nosso, o pão nosso, as nossas dívidas. Enquanto nós pensamos só no nosso próprio umbigo, nós estamos muito distantes de sermos portadores da glória de Deus. Precisamos então mudar a nossa mente. Nós precisamos ter a cultura do reino implantado dentro de nós, para que o mundo veja e creia que o Senhor realmente nos enviou. Metanoia. E como isso vai acontecer? Os pastores têm batido tanto nessa tecla. Mergulhe na palavra, conheça as escrituras, porque ela vai te transformar de dentro para fora.
Você é a Bíblia que o mundo vai ler. Eles não vão pegar esse livro aqui para ler essas páginas. É a nossa vida, uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo a este mundo perdido. E quando eles verem as nossas obras, quando eles verem a glória que nos acompanha, eles vão desejar estar no nosso meio. Então nós seremos eficazes na evangelização. Não é por muito falar, não é por cuspir verdades e apontar o dedo dizendo que as pessoas estão indo por inferno. É por uma vida reta, é por um coração temente ao Senhor, que carrega a glória de Deus por onde vai. Oh Deus, desperta-nos, Senhor. Enquanto as coisas forem mais importantes do que pessoas, enquanto a vontade de Deus não se sobrepor à nossa, enquanto a cultura do reino não substituir a cultura deste mundo perdido, nós seremos somente como um sino que faz barulho, como uma nuvem que não tem água, que engana as pessoas que esperam por chuva olhando para o céu, e aquela nuvem não pode dar chuva. Seremos assim quando os enfermos chegarem dizendo: o Senhor Jesus é o Deus que cura, você é servo dele, você é serva dele. E nós o Senhor cura, né? Vamos orando, né? Vamos orando. Nós precisamos saber lidar, gente, com o homossexualismo. O número de homossexuais aumenta a cada dia. Quando eles chegarem na igreja, nós temos capacidade para ministrar cura interior? Nós temos pessoas aqui que vão amar esses homossexuais e vão trazê-los para a luz, porque nós não temos nada contra eles, pelo contrário. Quando olhamos para ele, não devemos ver o pecado, devemos ver uma centelha da eternidade dentro deles. Alguém que foi alvo do amor de Cristo. Mas só vamos conseguir se estivermos empoderados da glória e do poder de Deus. Uma outra coisa que esses filhos de Eli faziam, eles se prostituíam. E trazendo isso para os nossos dias, nós vemos que muitas vezes nós também nos prostituímos espiritualmente. Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus em nossa vida se torna um ídolo. Esse tempo é o tempo onde Mamon tem operado, o dinheiro. Toda vez que o dinheiro torna a sua fonte de vida, de subsistência, toda vez que o dinheiro falta na sua conta é motivo de desespero, de ficar desnorteado. Isso mostra quem está governando. Se retemos o que é de Deus, se não entendemos que o reino é coletivo, então não são os meus interesses, são os interesses do reino, que o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. A vontade não é minha, é dele. Eu começo a entender que eu preciso ser liberal para com o reino, eu preciso ter um coração generoso. Senão Mamon, ele é Deus, é uma prostituição. E a glória não vai se manifestar. Pessoas que colocam cargos, empregos, família, até time de futebol, alguns colocam no lugar de Deus. Se tem jogo do meu time, eu vou ficar aqui, eu não vou para a igreja. Como nós precisamos nos analisar. Mas existe um problema, a cegueira. Eli estava com os olhos já escurecidos. Se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo está perdido. Tudo será trevas. Então que o Senhor, Ele nos dê a visão de quem Ele é. Porque olhando para Ele, nós conseguimos ver quem somos. A glória dEle reflete as nossas pobrezas, as nossas fraquezas. E uma vez que nos enxergamos também quem está à nossa volta. Conseguimos enxergar a situação de pessoas que estão precisando de libertação, clamando por socorro, clamando por uma resposta. Eu conheço, que trabalha no hospital. E hoje ela é cristã, mas ela disse que por muitos anos ela viu as pessoas morrendo e clamando, angustiadas, dizendo que não queriam morrer, porque elas não tinham certeza para onde iriam. E ela não tinha uma palavra para liberar para essas pessoas.
Ela falou que uma vez uma pessoa começou a gritar e falar: eu estou pegando fogo, tira esse fogo de mim, tira esse fogo de mim. E a pessoa morreu assim. O que nós temos feito como igreja? A parte mais difícil Jesus já fez. Eu falo muito isso na minha casa, quando os meninos falam assim: ai, mas é muito difícil amar quem está te maltratando, é muito difícil pagar o mal com o bem. Aí eu falei assim: você queria estar na pele de Jesus então? Você quer trocar? Você quer ir para a cruz? Não, não quero não. Pois é, a parte mais difícil ele já fez. A nossa agora é fácil. Agora é só dar uma resposta de gratidão ao que ele já fez. Senhor, o Senhor se entregou por mim, até a última gota do sangue foi derramada. Eu estou agradecida, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu fui muito amada. Quem é muito perdoado, muito ama. Então, quando nós fazemos alguma coisa para uma pessoa, para um irmão em Cristo, não pense que você está fazendo para ele, não espere a retribuição dele, faça e olhe para cima, é para o Senhor, é pelo Senhor, é pela cruz, é minha obrigação servir. Porque eu fui muito, muito amada, com um amor extravagante, com um amor que não poupou esforços para me alcançar. Meu Deus, glória ao seu nome. Tido essas considerações aqui sobre a geração de aparência, continuando a história, nós vamos ler aqui 1 Samuel 4, versículo 3 e 4. O título desse capítulo 4 é: Os filisteus vencem os israelitas. O verso 3 diz assim: Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Gente, já dá para imaginar que o negócio não vai terminar bem, né? Foram buscar a arca da aliança. A arca, gente, era aquele baú de madeira cipestre, coberta de ouro, que tinha uma tampa toda de ouro, com 2 querubins de ouro em cima, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. E aí os filhos de Eli, esses que eu já falei aqui, que estavam naquela vida toda pervertida, perturbada, vão buscar a arca, gente, levar a arca para o meio da guerra, achando que assim eles teriam vitória na batalha. Qualquer coincidência com crentes que querem usar o Senhor para conseguir as coisas, qualquer semelhança não é mera coincidência. Muitas vezes nós queremos o favor de Deus e a glória de Deus, mas nós nos comportamos exatamente como Ofni, Finéias e o povo de Israel. Eles não clamaram por mudança, não sacrificaram ao Senhor e rasgaram suas vestes em arrependimento. Eles simplesmente foram buscar a arca da aliança. E aí eles vão para a guerra. Deixa eu ver se eu anotei o versículo aqui. 1 Samuel 4, 17 e 18. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 17, já teve a guerra, tá, gente? Chegou um mensageiro com notícias da guerra. Vamos no 16. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho?
Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, gente, a arca da aliança, a presença de Deus, ela nunca foi um amuleto que você pode usar. A arca foi levada pelo exército inimigo e os filhos de Eli foram mortos. O exército de Israel foi derrotado. E prestem atenção aqui, o texto falou 2 características adicionais de Eli. Ele era velho e gordo. O que a gente entende por velhice espiritual? Você já conheceu uma pessoa que quando você começa a conversar de experiências com Deus, ela sempre fala do passado? Tem uma parente do meu marido que é assim, a gente começa a falar, quando as meninas eram novas, aí eu tive uma visão, Deus falou comigo, nossa, e aconteceu isso quando eu tinha um ministério de teatro e fazia. Ela foi e falou assim, mas agora, ultimamente eu tenho ficado mais quieta, nada tem acontecido. Sabe, velhos espirituais são pessoas que perderam o primeiro amor, se cansaram na caminhada com Cristo. Às vezes por decepções, por desilusões com líderes religiosos. Às vezes eles falaram, não, eu já fiz muita coisa, agora eu quero ficar mais quieto. Eu vou só assistir os cultos. Não tem mais paixão por Ele, não queima mais, não sonha mais. Normalmente, os idosos, eles já criaram seus filhos, seus netos, já recebem sua aposentadoria, já não tem muitas expectativas para o futuro. Não é 100%, estou falando que a maioria. E o velho espiritual também é assim. Onde você quer chegar em Deus? A gente vai melhorando, né? Ele não sabe nem falar. Ele não tem expectativa. Ele não sabe ou ele não entende que se estamos vivos é porque o nosso propósito ainda não acabou. Você não vai ficar aqui na terra nem um dia a mais. É o tempo necessário para cumprir o propósito. Então, enquanto você tem fôlego, saiba, existe um propósito que foi escrito nos céus para a sua vida. E esse pensamento, essa mentalidade de velho espiritual te trava. Você precisa conhecer aquilo que o Senhor planejou para você, como ministério, como vida, como família. Você que ainda é solteiro, você precisa buscar em Deus se a pessoa que está namorando com você, se a pessoa que você está noiva, é a pessoa que vai te ajudar a cumprir o seu propósito, para você não entrar num casamento que vai te afastar da presença de Deus, que vai roubar a sua paz. Então case sabendo que tudo que vai acontecer dali para frente pode ser cumprimento de um propósito por uma escolha certa, ou você pode viver o inferno por ter casado fora de um propósito de Deus. E isso é para todas as coisas. O curso que você vai fazer na faculdade, o lugar onde você vai trabalhar, é propósito do Senhor que você esteja ali? É propósito do Senhor que você esteja morando onde você está? Mas sabe por que é tão difícil saber se é propósito ou se não é propósito? Porque nós andamos tão no natural que nós não conseguimos nem discernir a voz de Deus. Pense numa televisão. Nesse momento, se você sintonizar a Rede Record, vai estar passando uma programação, não vai? Ela parou de falar algum momento? Só porque você está aqui no culto? Nem um minuto. O problema foi que você não ligou, por isso você não sabe o que está passando lá neste momento. Assim é o mundo espiritual. Sempre há fala. Deus sempre está falando. Os anjos sempre estão trabalhando. O problema é que nós estamos desconectados e achamos que Deus se calou, Deus se escondeu. O nosso espírito precisa ser ativado para entrarmos em novas dimensões no reino do espírito, para entender aonde vamos chegar em Deus.
Todas as vezes que você sai fora do propósito de Deus, Ele tem um plano B. Ele não vai te abandonar, não é que está tudo perdido. Tem um recalculando a rota. Então você entrou num lugar que não era para entrar, você se relacionou com uma pessoa que não era para se relacionar, é como um GPS, recalculando a rota. Você vai passar por lugares que você não precisava. Às vezes você vai chorar coisas que você não precisava chorar. Mas ainda assim, o Espírito Santo, Ele é o poderoso, Ele é o poder explosivo de Deus dentro de você para te reposicionar para um cumprimento de propósito. Nós precisamos entender isso. Além disso, gente, a velhice ela traz um cansaço principalmente nos olhos. E isso pode causar imagens distorcidas. O Luiz está ali e o Luiz ele é daltônico. Aí teve um dia, gente, que ele pintou uma onça pintada. Ele pintou ela de verde com mancha preta. Aí eu falei assim, Luiz, a onça é amarela. Não, a onça é verde. Eu falei, não. A onça é amarela. Ele não acreditou, gente, até ele digitar no Google qual é a cor da onça pintada. E apareceu lá, amarelo. Sabe que tem muita gente que no mundo espiritual é daltônico. Eles acham que a verdade é aquela. Brigam que a verdade é aquela. Só que o que nós pensamos, o nosso ponto de vista desfocado, danificado, ele não muda a verdade. A onça pintada é amarela. Você pode achar o que você quiser. Nós podemos ter as nossas próprias opiniões, só que isso nunca vai mudar a perfeita vontade de Deus. Então não decida por conta própria, decida se aprofundar no rio de Deus para você ter sensibilidade espiritual e discernir o que Deus quer fazer em você, através de você, no lugar que você trabalha, no meio da sua família. É tempo de largarmos a velhice espiritual. E eu quero falar também do gordo espiritual. Vocês têm ideia do que é um gordo espiritual? É aquela pessoa que está na igreja domingo, quinta, terça, ela vai no congresso, ela recebe a unção, o irmãozinho impõe as mãos, transfere, e aquela luta para o irmão, né, reacender, largar o pecado, e ele vai recebendo palavra, só que ele não é como um rio que flui, onde a água passa e vai, ele é uma represa. Tudo que ele escuta ele retém, ele não tem coragem de puxar uma oração no meio da família que é incrédula. Ele não tem coragem de falar de Jesus. É só para ele. Ele é ineficiente para o reino. Só come. É aquele que ouve e nunca pratica. Essa gordura espiritual também mata. Não pense que ouvir a palavra e frequentar esta igreja vai te garantir salvação. Não sejamos tão ingênuos. E aliás, salvação nunca foi o nosso destino final. Salvação é o primeiro degrau. Nós somos salvos para começar a fazer o que Deus espera de nós nessa terra. Nós somos salvos para iluminar este mundo, para ser sal, para temperar, para dar sabor a tudo que está sem graça, sem gosto nesse mundo. Então, a partir da sua salvação concreta, a partir do momento que você recebeu Cristo de coração, que Ele entrou na sua vida, que você consegue dizer, eis-me aqui, Senhor, faz em mim qualquer coisa, mas cumpre o teu querer. Aí o Espírito começa uma obra dentro de você, te transformando. E aí tudo que você vai aprendendo, você tem vontade de compartilhar com os outros rápido. Você não consegue reter. Você fala, olha o que eu descobri. Eu estudei isso aqui na carta de Coríntios. Você já teve essa visão? Não, eu nunca tive. E aí você vai discutindo, você tem prazer em falar da palavra. Você não vai perder a oportunidade de orar. Emagrece todo mundo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos ser tímidos, medrosos. Nós não podemos ser atuantes somente no contexto de igreja. Aliás, a igreja nunca foi chamada para ficar presa dentro de 4 paredes. A palavra do Senhor é ide. É a igreja que sai. É ela que vai atrás.
Não é espere para que venham aqueles que querem o Senhor. Não, é nós que vamos. Nós vamos atrás porque nós temos a fórmula. Nós sabemos que existe salvação. Nós sabemos que existe cura. Nós sabemos que existe libertação. Nós sabemos que existe pão para os filhos que querem se sentar à mesa. Então a gente sai por todo mundo dizendo: vem para a mesa, vem para a mesa. A mesa está servida. Vem, é de graça. Vem que é de graça. O pão era o corpo, o vinho era o sangue. Ele já entregou tudo, mas nós precisamos de quê? Fome e sede para sentar nessa mesa com Ele. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos desperte. A arca, ela foi levada pelo exército filisteu. E quando chegou lá, gente, os filisteus começaram a sofrer coisas terríveis. Primeiro eles colocaram a arca de Deus diante do deus Dagon. E aí no dia seguinte, quando voltaram, Dagon, que era uma estátua meio homem, meio peixe, firme com certeza em algo que devia ser um concreto, algo parecido, estava caído diante da arca. A glória de Deus, ela se defende. Ela não precisa ser defendida. Eles acharam aquilo muito estranho, mas pensaram, pode ser só uma coincidência. E levantaram o deus Dagon novamente. No outro dia, Dagon estava com a cabeça e os braços cortados na soleira da porta. E aí eles falaram: que será de nós? Dagon perdeu a sua força. Começaram a tirar a arca, tiraram a arca dali, levaram para outro lugar. E por onde a arca passava, o povo filisteu, ele era assolado com tumores, ratos invadiam as regiões, ao ponto que falaram assim: leve essa arca de volta para Israel. E olha só, os sacerdotes pagãos, os sábios que haviam naquela região falaram: bom, que devolvamos com uma oferta. E fizeram pepitas de ouro, simbolizando os tumores, e ratos de ouro, que foram as pragas que os atacaram. Colocaram a arca em vacas que nunca tinham carregado peso, e falaram: bom, se toda essa praga, toda essa maldição veio a nós por causa do Deus de Israel, então as vacas seguirão por este caminho. Assim será a nossa resposta. E as vacas seguiram pelo caminho que eles falaram. Exatamente. Voltando para o povo de Israel. E quando chegou lá na cidade, o povo começou a se alegrar e a festejar, porque a arca da aliança tinha voltado. E um grupo de 70 pessoas resolveram olhar o que tinha dentro da arca, gente. O povo de Israel teve menos cautela que os filisteus, que não conheciam a lei. E quando eles ousaram tocar na arca para ver o que tinha lá dentro, morreram todos. Sabe por quê? Porque com a glória do Senhor ninguém brinca. Ninguém toca a glória do Senhor sem ter uma estrutura espiritual que suporte. A glória, ela tem um peso. É por isso que não é em qualquer lugar onde estamos chamando o nome de Jesus que a glória se manifesta. É necessário que nós estejamos preparados para suportar o peso da glória de Deus. A glória fala de majestade, beleza, santidade, grandiosidade, magnificência, autoridade. Por isso nós precisamos desenvolver nossos sentidos espirituais, desenvolver uma vida com Deus, se quisermos transportar esta glória. Eu preciso finalizar, mas a próxima quinta-feira que eu for ministrar, eu quero fazer o contraponto, a geração que atrai a glória de Deus. Nós vemos aqui, só para finalizar, que Samuel foi levantado no lugar de Eli, uma criança, um adolescente, no máximo. Isso mostra que existem estruturas religiosas que nos engessam ao longo dos anos, que precisam ser destruídas para que o novo de Deus chegue. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos se rompem. Existem estruturas mentais
que nos colocaram num padrão religioso que precisam ser destruídos para que a glória de Deus se manifeste e seja vista em toda a terra, para que nós possamos transbordar. O meu desejo, eu sei que o desejo de cada um que é convertido, que conhece o Senhor, é que essa igreja se torne uma potência neste lugar, que o Espírito nos empodere de tal forma que as pessoas comecem a chegar e falar: o que está acontecendo aqui? Eu tenho ouvido as notícias, eu tenho ouvido. Ah, Deus, esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa vontade. Queremos ser tocados pela Tua glória, queremos ser inundados por Tua glória, mas precisamos de uma estrutura que suporte o peso da glória que o Senhor quer derramar. Que em nome de Jesus essa igreja se levante, se levante como guerreiros do tempo do fim, que carregam a glória do Senhor nos ombros, porque a glória do Senhor, ela não deve ser carregada por animais, por coisas, por instrumentos musicais. A glória era colocada nos ombros dos coatitas, filhos de Levi. É sobre nossos ombros, é em nós, é através de nós. Oh!
peço que todos aqui sejam ativados no Espírito. Levanta uma geração de guerreiros espirituais, pessoas capacitadas para carregar a tua glória, para que essa cidade veja e creia que o Senhor está vivo, que o Senhor habita no meio dos homens, que o Senhor é poderoso para libertar os cativos, para colocar em liberdade os que são prisioneiros, para que todos saibam que há um Deus que cura, que há um Deus que faz nova todas as coisas, que há um Deus que salva, que seja em nós, Senhor, que seja através de nós, que a plenitude do Espírito Santo esteja sobre cada um, que o Espírito de Deus tenha liberdade para nos movermos, nos tira, Senhor, das águas nos artelhos, porque nós queremos caminhar mais uma milha, queremos águas nos joelhos, queremos águas nos lombos e queremos águas mais profundas, lugares, Senhor, onde nós não temos mais o controle de nada, que o Senhor é tudo em nós, que nós simplesmente obedecemos, que ouvimos o teu comando e isso testifica dentro de nós, acende um fogo que arde dia e noite em nosso peito, nos dá paixão, desespero de alma. Espírito Santo, sopra sobre este lugar, sopra sobre as nossas vidas, um vinho novo, um novo tempo em Deus, um novo nível de experiências sobrenaturais, um novo nível de unção, xerabacariandarabachai, um novo nível, xeriandarabachai, que em nome de Jesus, nós venhamos romper em tudo que nos propusermos a fazer no Senhor, que as forças de todo principado, potestade, dominadores deste mundo, que todo espírito imundo não tenha poder sobre nós, porque nós marchamos sobre o comando do general. Senhor dos exércitos é o seu nome, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esta noite e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vai meditando em tudo que o Senhor falou. Mastigue a palavra do Senhor. Não deixe que ela seja roubada do teu coração. Medita nela de dia e de noite, para que nós possamos fazer tudo conforme ela nos instrui. E que vocês possam ir em paz para os lares, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Que vocês encontrem a casa em ordem, em paz, e que o Espírito Santo seja com vocês nesse resto de semana e até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus.